Fala galera, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de ZBrush completo na faixa gratuita aqui no canal do Conarte. E hoje vamos aprofundar mais ainda sobre modelagem, sobre os nossos brushes, sobre subtools. E antes de qualquer coisa, deixa eu ajustar essa cabeça dessa criança aqui, que está esquisita. Algo mais assim. Mas é o seguinte, a gente agora vai começar a blocar por cima dessa caveira um rosto, ou seja, a gente vai estar adicionando aqui malha, a gente vai estar adicionando carne, flash em cima disso aqui. E com isso a gente vai começar a aprofundar algumas outras propriedades dos brushes, né? E da subtool também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é duplicar essa caveira para manter essa base que a gente fez aqui por baixo. E antes de qualquer coisa assim, se você não quiser modelar uma caveira, eu recomendo que você modele só para começar, se você realmente está iniciando aqui no software, né, para seguir o processo que a gente fez e começar a se identificar com o programa, conhecer algumas configurações, ferramentas e tal. Então é importante, mas se você quiser pular essa parte e partir já para a parte de modelagem humana, né, tendo visto as aulas até aqui, não tem problema nenhum. Você apertando vírgula, a gente vai abrir aqui o Lightbox. E para quem não viu, a gente tem vídeos anteriores aí falando do Lightbox, tá? E aqui nas tools, você vai ter o Ryan Kingsley A, um esqueleto, tá? Então, se você der 2 cliques aqui, vai aparecer o esqueleto do Ryan por aqui. Um dele, né? Isso que ele fez. Enfim, aí tem bastante coisa aqui, tá vendo? Ó, a navegação das subtools, grupos musculares, ossos e tal. É bem completo, bem interessante para você entender um pouco sobre anatomia também, que a gente vai ver onde o músculo conecta onde e tal. Então o ZBrush traz isso tudo para você. E se você está com receio porque é uma musculatura feminina, muda pouca coisa, né? Na base, na estrutura muscular assim, do homem. Os seios aqui é o mais evidente, claro, e a estrutura óssea, por conta da pelvis, do ombro, das larguras aqui, mas a estrutura é bem semelhante. E então a gente seleciona aqui, ó, a caveira, tá? Deixei só, segurei o Shift, apertei no olhinho aqui, a gente falou sobre isso também, e ficou só o esqueleto selecionado. Então vou aqui deletar todos os outros, Del Other, e ele vai me perguntar se eu tenho certeza, tenho. Então a gente tem aqui uma caveira pronta para isso, né? Só que ela é tudo um polygroup só. Então não dá para você selecionar uma coisa ou outra. Mas dá para a gente selecionar só Ctrl Shift aqui. Se você segurar Ctrl Shift, ele vai abrir um modo de seleção, certo? Você seleciona e esconde o resto. Mas para a gente, como é uma seleção oval aqui, né, circular, a gente segura Ctrl Shift, clica aqui no brush. Tá? Tem que segurar Ctrl Shift antes. Clica no brush e a gente vai selecionar aqui o Select Lasso, certo? Para a gente poder fazer isso aqui assim, ó, mexer e tal, e escolher exatamente aquilo que a gente quer. Então a gente vai escolher daqui esse pedaço aqui da cabeça, tá? Aí aqui a gente vai segurar Ctrl Shift, apertar o A e ele vai dar uma expansão da seleção. A gente vai usar bastante isso depois. Mas Ctrl Shift A, ele expande a seleção, então ele está aqui só com a caveira selecionada, tá? Aí a gente vai aqui, ó, no menu de Subtool, estou em Subtool, tá? Menu de Subtool, tem uma função aqui, ó, Split Hidden, que inclusive era para estar aqui no meu menu, achei que eu criei outro aqui, não foi. Tá Split Masked Points, mas enfim, Split Hidden, ele vai dividir, né? Vai separar o que está escondido. Ou seja, o corpo, ele separou e criou aqui, me deu aqui 2 subtools diferentes, certo? Aí eu volto para a minha caveira lá, que a gente estava modelando. Aqui, ó, simplesmente aqui. Você tem que ter uma paciênciazinha com essa nova forma de navegação, com um software novo. Então, vai tranquilo, vai na calma aí. Observa as aulas direitinho. Então, a gente vai na caveira 04 aqui, que é o nome que está.
E a gente vai agora em Append, e no Append ele vai estar aqui, ó, no Quick Pick vai estar aqui, a caveirinha do Ryan Kingsley ou aqui, tanto faz. Então, selecionei a Skull e ele vai me dar ela aqui. Se eu quisesse selecionar o esqueleto, eu ia ter que aqui voltar aqui, ó, no Ryan Kingsley, selecionar o esqueleto aqui, voltar para minha, aí Append, aí ele vai aparecer aqui, tá? Ele vai aparecer a última que você está selecionado lá na Subtool, mas eu não quero o esqueleto. Então, vamos deixar como está aqui. Então, se você não quiser modelar a caveira, tá? Tem essa opção de ter uma caveira já prontinha aqui, né? Na proporção, tudo certinho, com as estruturas ósseas, tá? Para você ir adicionando pele. Eu vou continuar usando. Ah, tá. Eu acho que ele criou ele fez isso aqui. Porque aqui a escala do original do ZBrush aqui, ele me deu outro tamanho, né? Então, se eu apertar F, ele foca na subtool que está selecionado. Se eu apertar F de novo, ele foca em todas as subtools. Ele dá um frame aí para tirar uma foto de tudo que está dentro da cena. Para eu colocar tudo isso no mesmo tamanho, eu seleciono aqui, eu quero aqui, vou no menu chamado Deformation, vou na opção chamada Unify, deixo ativo o X, o Y e o Z, clico em Unify e ela vai estar aqui, centralizada aqui no meio agora. Só que ainda assim, ela é, deixa eu ativar a transparência, ela é menor do que a minha, certo? Então, eu volto aqui no Subtool, seleciono a minha caveira, clico em Unify de novo, e ela já alterou o tamanho, porque tem outra subtool aqui, né, que a gente duplicou. Vou selecionar essa também que está grande e Unify de novo. Então agora tudo ficou do mesmo tamanho, que é um tamanho padrão que o ZBrush utiliza para criar algumas tools aqui, certo? Algumas primitivas. Eu não vou aprofundar nisso, mas é um padrão que o YouTube tem, ou o YouTube, ó, que o ZBrush tem. Então, eu posso trabalhar, excluir aqui as minhas e trabalhar em cima dessa, mas eu vou continuar na que eu fiz, tá? Então, a gente entende aqui que a proporção está quase igual, né? Talvez até ajustar um pouco aqui a cabeça da minha aqui, ó. Puxar um pouquinho para cá e puxar um pouquinho mais para cá. Tem uma saída um pouco parecida, ele teve um pouquinho mais de testa, mas basicamente é bem semelhante. Então, enfim, vou deletar essa caveira aqui para a gente não se confundir. Vou trabalhar nessa caveira duplicada, caveira 04, vou renomear aqui para base, caveira. Vou deixar essa caveira 03 como nome ali, que vai ser o nome que a gente vai salvar o arquivo depois. Aí aqui a gente começa a modelar, tá? Então, qual é o brush que eu vou utilizar aqui? Tem o Clay e tem o Build Up. Tanto faz, na verdade, né? Eles têm formas diferentes de trabalhar, mas eu gosto dos dois. Então, criando aqui já uma hotkey Alt C para o Clay Build Up. Foi. As outras estão com a hotkey padrão que eu já criei. Então vamos começar aqui, ó, adicionando pele, né? Onde tem pele. Então, o nariz aqui você sabe que ele é preenchido. Vamos dar um up aqui nesse nariz, adicionar massa. Então aqui é muito como se você realmente tivesse com a massinha de modelar, adicionando, né, a massa que você quer aqui. Então cobrindo essa parte da maçã do rosto. Aqui a gente esquece o dente, porque se a gente está cobrindo, está com a boca fechada. Esquece essa parte de dentição agora. E vamos cobrindo tudo aqui, tá? Tem uma seta, se você quiser estudar um pouquinho de anatomia, você já pode ir seguindo as fibras aqui musculares. Aqui a gente vai ter a orelha e tal. Tá? Olha aí, que cara bonito, velho. Preencher mais um pouco aqui.
preencher mais aqui. Então, só adicionando massa mesmo, e você pode ficar incomodado com essa forma de riscos que está aqui e tal, mas não influencia muito no resultado final, tá? Então, eu estou usando minhas teclas de atalho aqui, tá? Você pode ver que as tools ali vão mudando um pouquinho, né? Para Move, para Clay, mas vamos ver aqui o que dá para sair. Então, você tem aqui, e uma tool que a gente usa é a Alt-D Dan Standard, de Damien Standard, acho que é o cara que criou, Damien Kanderly, que ela cava, né? Ela vem com Z-Sub, ou seja, ela está indo no negativo, ela está cavando aqui, ó, na malha, tá? E ela me dá essa cavada mais dura, assim, por assim dizer. Né? Isso é diferente, por exemplo, se a gente tiver aqui com o Standard, e ele vem com Z-Add, né? Então ele está adicionando no sentido positivo. Se a gente segurar o Alt, ele vai para o negativo, mas ele cava de uma forma mais suave, mais diferente. E aqui é onde você pode começar a entender as configurações e as diferenças dos brushes. Se a gente for aqui, ó, em Stroke, Lazy Mouse, não, deixa eu abrir o menu de brush aqui. 2 cliques aqui no divisor, ele abre o menu. O meu menu de brush está aqui. Então, tem algumas configurações que você pode prestar atenção. Focal Shift, certo? A intensidade. O Standard, ele tem esse padrão. Se eu apertar Alt-D aqui para mudar para o Dan Standard, ele vai me dar Z-Sub, a intensidade aumenta. O Focal Shift aqui, ó, menos 14, então ele altera algumas coisas. E além de tudo, ele tem um alfa, o Dan Standard, tá? O Standard ele não tem. Por padrão, ele vem sem. E vem aqui em forma de dots e tal. Mas o Dan Standard é assim, ele vem com esse alfa. Esse alfa você clica aqui, o ZBrush já traz algumas configurações. Mesmo se você colocar, tipo, se está no Standard, quer colocar o mesmo alfa que o Dan Standard está utilizando, acho que é esse 39 aqui, ele não vai fazer a mesma coisa, tá? Porque o focal shift dele é diferente. Se você for em Stroke, Lazy Mouse, o Lazy Step dele é 0,25, o do Dan Standard, por exemplo, é 0,05, então isso vai mudar, certo? Mas são configurações que você pode entender, que você pode criar seus próprios brushes, e dentro dos brushes do ZBrush, você pode dizer, não gosto muito assim, e com o tempo você vai aprender a extrair as melhores ferramentas do ZBrush da sua forma, sacou? Do seu estilo de modelagem. E se você fez configurações no brush para trabalhar numa cena e quer voltar para o brush anterior, aqui no menu de brush você tem Reset Current Brush, ou seja, resetar o brush corrente que você está selecionado. Você reseta ou resetar todos os brushes, todas as configurações que você fez de todos os brushes do ZBrush vão estar sendo alteradas, tá? Não é o que eu quero fazer agora, então a gente continua aqui nosso preenchimento, beleza? Só para ter uma noção aqui, a gente vai começar a trazer também algumas dicas de proporção de anatomia para vocês também que estão iniciando, porque é muito importante você ter paciência nesse processo, certo? Aqui eu vou segurar o Shift para dar uma suavizada na malha, né? Só para dar uma limpada aqui. É muito importante você ter paciência nesse processo. É muito importante você respeitar a curva de aprendizado e entender realmente como funciona o software e como funciona e como está o teu olhar, a tua observação artística dentro desse processo de modelagem, certo? Então não adianta nada você querer já puxar bastante coisa aqui e querer definir o modelo, Cara, ninguém faz assim, tá? Ninguém puxa tudo de uma hora para outra e faz assim. Se você está iniciando mesmo da base do negócio, você tem que ir com calma, tem que ter paciência, tem que ter observação, tem que ter referências de anatomia, né? Essa parte de blocagem aqui, eu nem aconselho nem a mim mesmo estar fazendo sem referência, mas como a gente já fez alguns, né? Então
dá para eu ter uma certa noção assim de onde está posicionada as coisas, se as coisas estão funcionando a nível de proporção, de posicionamento aqui dentro. Então, uma das coisas a nível de proporção que a gente já pode ir falando, não só proporção, mas se você estiver achando que está muito forte, tá, o handstand ali, cavando demais, você pode mudar a intensidade aqui, mas nesse começo de blocagem para mim está tranquilo. Se você entender que aqui é o olho do personagem, se você entender, não, aqui vai ser o olho do personagem. Aqui eu estou usando o Dan Standard, tá? Só cavando, ou só com Alt, para ele fazer no positivo. Mas, se você está aqui, se a distância dos olhos são essa, né, você tem que perceber isso aqui, ó. Deixa eu ativar o modo de desenho. Então, normalmente, a largura, a dimensão do canto da boca aqui, ela vai até o ponto da pupila aqui, ó. Então, ela ainda dá para atingir mais um pouquinho e ir um pouquinho mais para cá. Essa marcação aqui é do programa, tá? Não é do ZBrush, do programa que eu estou usando para gravar a tela. E aqui, o nariz, normalmente ele está baseado aqui na glândula lacrimal. Então a gente dá para jogar um pouco mais para dentro ainda isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui e a gente pode estar esculpindo de novo aqui. Então puxar mais um pouquinho para cá, seria mais ou menos aqui. Importante que a boca ela tenha essa caída, tá? Não é uma coisa reta. Então você desce um pouquinho aqui, sobe e faz a cavada aqui. Então a boca aqui, ó, Dan Standard ainda, segurando o Alt para ele fazer para cima. Aqui você tem uma carnosidadezinha no canto da boca, né, que levanta, uma gordurinha. E você pode cavar o nariz. Vamos diminuir agora a largura desse nariz, que está na proporção que a gente colocou ali. A distância do olho, né? Mais ou menos por aí. Continuar cavando aqui. Então, essa parte de blocagem você não se preocupa com a beleza da coisa, né? Apenas realmente com a parte estrutural e funcional do objeto. Com a adição de massa, ele ficou com a maçã do rosto aqui muito saliente, né? Perdeu um pouco da ideia. Vamos do clay agora. O clay ele tem uma suavidade maior do que o clay build-up. Então, ele cria uma malha, uma massa, ele adiciona massa de forma mais suave, certo? Sem fazer tanta aquela marcação do brush ali. Que é até uma marcação também que você pode estar editando. Aumentar um pouco aqui a largura uma seta, né, do rosto dele. E tem uma preenchida aqui, apesar disso aqui ter um vácuo, né, de pele. Você colocar o dedo na bochecha aqui, abrir a boca, a pele é bem fina, né, atravessa ali qualquer coisinha. É importante você estar sempre rotacionando o modelo, enxergando de todas as vistas para ver se você está encaixando bem direitinho. Aqui você vê que o lado inferior, até agonia, eu acho, né, quando a gente está rotacionando, você está vendo aí, e o cara vai, o que é isso? Ajeita isso. Mas enfim, às vezes você está com uma dificuldade de selecionar uma parte, então você segurou o Ctrl, você pode mascarar, né, já indicando alguma coisa de máscara aqui para vocês. E a parte que não está mascarada é a parte que você vai mexer, e a parte mascarada você não vai conseguir alterar. Então, às vezes, só para não estar puxando uma coisa e outra ao mesmo tempo, você pode fazer isso. Então aqui é muito desse processo agora de achar uma cabeça aqui, uma head, uma base que fique legal. Uma coisa que a gente pode ver aqui de proporção, que eu já estou vendo que está faltando, né, que está esquisito, é isso aqui, ó. Outra dica aqui de proporção para vocês
é que normalmente a base do queixo até aqui a parte frontal, ela tem a mesma distância daqui para cá, certo? Então, não é o que está acontecendo. A gente está com essa parte aqui muito grande e essa parte aqui está menor. Então, vamos ajustar isso aqui. Pegar o move, fazer um move bem grandão aqui e dar uma puxada aqui. Um pouco mais assim para diminuir essa altura. Beleza? Posso baixar aqui também. E pronto, assim já me parece mais organizado ao olhar. Então a gente tem bastante coisa que é estrutura básica mesmo aqui, para você ir entendendo. Tá? E outra coisa, se eu deixar a caveira de baixo ativa, ó, você vai vendo aí o quanto que você está adicionando massa dentro da tua base, né? Da tua caveira ali. Então dá para adicionar mais aqui, ó. Né? Tirando a sobrancelha, cobrindo mais aqui. A boca, como ela ficou bem para frente, na caveira, na skull, ele, se eu aumentar aqui, ele vai ficar com esse lábio muito avançado, né? Então não é a ideia, vou deixar do jeito que está. Mas, ó, vai fazer uma coisa de zumbi. Vou tirar a simetria. Então aqui teria já uma estrutura de zumbi para você, ó. Tá? Ou duas faces. Então, quando você vê aqueles modelos assim, você, nossa, como é que o cara fez? O cara fez duas coisas, tá? Tem a subtool de baixo e tem a subtool de cima que está fazendo isso aqui, entre outras várias coisas aí que você vai criando. O cara quer fazer a musculatura aparecendo por conta dos zumbis e tal. O cara tem que ir modelando, tá? Coisa por coisa. Não achem que tem fórmula mágica para estar fazendo tudo com um simples botão e ganhando tempo com isso. Não tem. Outra proporção aqui para vocês entenderem é essa da orelha, onde a orelha está posicionada. Você tem essa distância daqui, né, que é o formato total da cabeça, o diâmetro. No meio, você dividindo aqui, ó, no meio, tá? Vou fazer para cima também. A orelha vai estar posicionada justamente no quadrante para cá. Deixa eu subir só mais uma linha aqui, que é a linha da sobrancelha aqui. E a orelha ela vem daqui, da linha da sobrancelha, ou do meio aqui da sobrancelha, até a base do nariz. E essa é uma proporção que muita gente utiliza e tem funcionado. Então a orelha está basicamente aqui. Ela vem daqui para trás. Então não posiciona ela aqui no meio, tá? Nem ela aqui na frente. Então ela vem da metade do rosto para trás, ou seja, mais ou menos a linha do queixo aqui, do masseter, para trás. Deixa eu apagar esses desenhos para a gente dar continuidade aqui. Então vou só fazer uma marcação onde que ela se encontra, que a orelha vai ser um caso à parte, uma modelagem à parte, que é bem negligenciada por muita gente, mas é super importante aí para muita gente também. Continua. Opa. Desativei a simetria. Tem uma forma de você, tipo, você esqueceu de fazer isso, né? Você só modelou um lado. Então, já dando uma solução aqui para isso, né? Tivesse feito mais coisa, na verdade. Você tem no Deformation aqui a opção de Mirror. Se você der um Mirror aqui, ele vai jogar para lá, certo? Aí depois aqui você vai nessa opção de... Você volta aqui em... Deixa eu só repetir, tá, galera? Apertei em Mirror, no eixo do X aqui é Mirror. Aí você vai em Geometry, vai em Modify Topology, bem lento aqui. E agora você vai em Mirror and Weld, no eixo do X também. Então ele vai espelhar o que a gente fez aqui e vai dar um weld nos pontos
centrais aqui. Opa. Nesses pontos, tá vendo que ele criou uma linha aqui divisória? Isso aqui ele vai dar um weld para a gente ter uma malha só. Então depois que a gente mexer aqui, ele vai perder essa linha divisória aí, certo? Se a malha tivesse menos dividida, você ia conseguir ver isso mais fácil, mas, enfim, recuperamos aqui o que a gente tinha feito. Lembrar agora de ativar o eixo X de novo, né? Apertar a tecla X, para a gente estar trabalhando com a simetria ativa. Então, é isso. Dito, é isso. Beleza? Acho que é isso por hoje, né? Chega de informação. Comecem aí a estruturar essa base. Você viu que foi bem rápido assim, o processo. Quando você sai da school para adicionar a massa, né? Foi bem tranquilo. Então é só você ter uma base bacana por baixo que você vai conseguir realmente chegar num resultado interessante. Então é importante isso, né? Sempre ter a base do que você está querendo fazer bem fundamentada, bem relevante mesmo aí. Então só ajustando algumas besteiras aqui, né? Mas aí a nível de gosto pessoal, nada que tecnicamente você precisa estar preocupado, tá? Ficou bem pontudo agora esse nariz, não é o que eu quero. Vou pegar agora uns rostos, né? Para a gente estar usando como referência. Então você vai ter duas opções para usar como referência aqui, que vai ser uma usar o Spotlight aqui dentro do ZBrush mesmo, ou usar uma referência externa, um programa de referência externa chamado PureHalf, que também funciona bastante e a galera usa com bastante frequência também. Beleza? Simbora, adiantar, conta comigo. Próxima aula a gente aprofunda mais isso aqui, mais algumas. Porque na verdade, sempre como a gente está fazendo de forma orgânica, sempre vão surgir coisas ou imprevistos que a gente vai estar resolvendo durante o processo, tá? Mas a gente sempre segue uma linha aqui introdutória, baseada naquilo que a gente está propondo a ensinar e a mostrar para vocês aí. Então eu espero que esteja fazendo sentido, eu espero que vocês estejam conseguindo aprender, né? Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar mensagem no privado do Instagram. A gente tem um canal do Instagram também, Conarte_Y. Você consegue achar a gente lá. Mas eu acho que se escrever Conarte normal também encontra, né? Então, se não quiser comentar aqui dentro do canal do YouTube, né? Às vezes a pessoa não tem conta, então no Instagram fica mais fácil, ou Facebook também, nossa página no Facebook, fica à vontade, beleza? Só mexendo um pouquinho é difícil quando você está modelando assim, vendo as coisas para serem feitas e você não fazer. É o mal do modelador e do artista como um todo, né? Bom, é isso, tá? Senão não vou parar de mexer e o vídeo não acaba nunca aqui. E a gente precisa seguir para dar seguimento às outras ideias que a gente dá aqui para produzir para vocês. Beleza? Fechou. Outra despedida. Conta comigo, forte abraço e até a próxima.